O Bahia não teve nenhuma grande chance. Até a gente falhou na marcação do escanteio, fizeram uma jogada ensaiada, a gente tomou. Corra do Bahia, fuja do Bahia, corra do Bahia. Salve galera, sejam todos muito bem-vindos ao canal do Bahia. Eu sou o Bahia, o seu YouTube favorito. Família, vamos ver aqui um pouco do que o Diniz falou, né? Como já é de lei aqui, já é de rotina no nosso canal aqui do Bahia. Vamos ver o que foi que o técnico adversário, dessa vez o Fernando Diniz, falou sobre o jogo e sobre o Bahia, né? Já vou adiantando aqui que ele tá puto, como todo mundo já sabe, provavelmente todo mundo já sabia que ele ia tá puto, né? E segundo ele, o Bahia praticamente não jogou nada, só o Vasco jogou. Eu sei que eu saí com 3 pontos, a chance que meu goleiro não trabalhou muito, acho que tá ótimo pro nosso tricolor. Mas vamos ver o que ele falou, já deixa a sua opinião aqui nos comentários, deixa o like, se inscreve no canal e sem mais delongas, vamos pro vídeo. Que bancada. E se me permite, o Felipe Coutinho é um jogador que hoje não foi tão bem, foi vaiado também pelo torcedor, e você é um treinador que traz também uma parte administrativa muito interessante para a gente aqui na coletiva, fala de custo-benefício, fala de questões financeiras, principalmente de mercado da bola. O que você acha do custo-benefício do Coutinho em relação às finanças do Vasco? Obrigado. O Coutinho fala rápido, que eu já falei outras vezes, podia pegar a fala das minhas anteriores. O Coutinho é um presente do Vasco. Acho que é um jogador extremamente diferente. Tem genialidade e é muito bom poder lutar com ele. E o torcedor está no direito de vaiar, de me xingar e de hostilizar. Em relação ao Pedrinho, ele é um proprietário do torcedor do Vasco e é o presidente. E falei para vocês mais de uma vez que o cara faz um bem enorme ao futebol. E eu tenho que falar em relação ao Pedrinho, isso, da hostilidade da torcida é normal. O time não ganha, o torcedor tem que vai hostilizar. Não tem nenhum problema disso. Aqui, Diniz, boa noite. Sérgio Quinte, canal Atenção Vascaínos. Eu queria perguntar se você se preocupa com o fato das principais jogadas ofensivas do Vasco serem dos pés do Andrés Gomes, jogadas individuais do Andrés Gomes. E também entender de você, sobre as substituições, por que jogadores como o Marino, que tem grande expectativa, mas as oportunidades que teve ainda não conseguiu aproveitar, e o GB, que está praticamente negociado fora do Vasco, tem mais minutagem do que o Rojas, que é um jogador que, quando jogou, entregou muito mais do que esses dois atletas, e hoje entrou, jogador que finaliza de fora da área, e hoje entrou praticamente como um volante. Queria que você explicasse um pouquinho essas escolhas. Obrigado. O Marino, como você disse, tem expectativa. Se a gente não colocar o jogador que tem expectativa, a gente não sabe. O jogo estava pedindo um cara igual o Marino, que o jogo estava pelo lado, um jogador que era a ideia ter o Andrés Gomes do lado e o Marino do outro. E ele é um cara que ele vai começar a entregar em algum momento. O Marino, porque ele foi um jogador muito bem avaliado, por nós, por vocês também, e teve uma expectativa grande. E o Rojas entrou depois, o GB, ele entrou porque você deve achar que o GB, no jogo do Botafogo, que é um jogo que tinha característica parecida com essa, tinha muito cruzamento de bola aérea, e era um jogador interessante. A gente cruzou, não sei quantos cruzamentos a gente teve, a gente chegou no último terço do campo 51 vezes, o Bahia chegou 13. Então as jogadas terminaram muito em cruzamento. E o GB era um cara alto, com presença de área, como ele, a gente quase fez um gol por conta da presença do GB. Ele cabeçou uma bola para trás, que o Puma chegou e bateu de esquerda, podia ter saído um gol ali. Então a mexida, a lógica da mexida, ela estava correta. Depois o Rojas entrou meio por trás, a gente estava muito na frente, justamente, que ele tem um passe muito bom, entrou bem de novo, e não teve muita oportunidade de estar de fora da área. Mas eu concordo que ele entrou bem. E com o tempo, é questão de tempo, ele tem mais minutagem, muito provavelmente. Diniz, você é um cara vencedor, ninguém gosta de perder, o torcedor não gosta, você não gosta. Qual é o seu sentimento neste momento e o que é importante ser dito? O sentimento é de frustração total. E o torcedor tem que estar bravo, chateado, e tem que ter alguém para xingar, e o treinador é o maior responsável. A equipe não ganha. Agora a equipe produziu para ganhar. O Bahia chutou 7 vezes, nós chutamos 20. A gente entrou no último terço do campo 51 vezes. A gente teve oportunidade mais do suficiente para virar o jogo, não virou. Agora, se tem alguém para vaiar, eu sou o cara para vaiar mesmo. E eu estou aqui para sustentar isso. E dar resposta mais positiva e o time começar a ganhar jogo. Senão a gente vai ser hostilizado mesmo. E eu vou ser o mais hostilizado. E eu estou preparado para isso. O time tem que conseguir converter, e não é de hoje, no Campeonato Brasileiro desse ano aqui, converter as oportunidades em gol. Porque o Bahia não teve nenhuma grande chance. Até a gente falhou na marcação do escanteio, fizeram uma jogada ensaiada, a gente tomou na hora
de maneira meio que improvisada, que não era uma jogada que estava mapeada pela gente, pelo Bahia, ele não fez essa jogada nos últimos 10 jogos. E ali, pelo que a gente ficou sabendo, o Everton que culminou na hora, ele botou a bola e o cara teve a necessidade de fazer o gol. Diniz, boa noite. Amadeu dos Canais. Na torcida vascaínos, Amadeu Vasco. Professor, onde o Vasco teve mais dificuldade hoje? Na construção, na ocupação de espaços ou na tomada de decisão no último terço? Boa noite. Eu acho que a gente, em relação à sua pergunta, do que você falou, acho que a gente faltou foi inspiração para acertar um chute, um cruzamento, as chances que a gente teve, uma cabeçada do Nuno, cabeçada do Puma, um chute de fora da área, de dentro da área também, e um pouco mais de inspiração. O que a gente errou no jogo hoje, no primeiro tempo, da parte de trás, a gente estava subindo a marcação de maneira equivocada, apressada, abrindo no centro do campo, e o Bahia saiu de umas 3 ou 4 vezes. Da parte tática, é isso que a gente errou. Nisso, depois que o Bahia a gente começou a empurrar para trás, os espaços ficam mais limitados e a gente foi chegando do jeito que dava. A gente jogou quase sempre cruzamentos dos 2 lados, a gente estava com uma boa ocupação no rebote, a gente cedeu poucos contra-ataques, fizemos uns 2 ou 3 contra-ataques perigosos para o Bahia, mas a gente não teve inspiração suficiente para empatar e virar o jogo. Aqui, Diniz, Joel Silva do canal Colina em Foco e do Grupo TMC. Você chegou já a 52 jogos sob o comando do Vasco. E já chegou na sua 21ª derrota, e isso tem gerado críticas do torcedor, como hoje as vaias. Evidentemente que não é só por causa do jogo de hoje, tampouco por causa do jogo da Chapecoense, que de fato o Vasco merecia uma melhor sorte. Mas os resultados, eles não são bons. E eu queria saber de você, assim, como é que você se sente em relação a essa pressão, como é que você se sente até, inclusive, em relação à própria diretoria do Vasco, o que é falado para você, como é que é avaliado o seu trabalho nesse sentido? Obrigado. Eu vou falar como eu me sinto como contra o Botafogo a gente ganhou, a resposta que eu te dei. Quando a gente quer trazer os números e é conveniente para colocar mais pressão, como você está fazendo, aí você traz, não é a primeira vez que você faz isso. Então, assim, eu estou aqui para ser pressionado mesmo. Então, os números são esses. Mas você sabe também que o rendimento não era para ter esses números desde o ano passado. Então, assim, eu vou sustentar e eu acredito que o trabalho, os números vão mudar. O placar final do jogo vai mudar. É isso que eu espero. Da diretoria, eu não conversei nada com a diretoria. Mas eu seguro daquilo que eu faço, Joel. Sou seguro. Quando tiver uma outra oportunidade, você vai trazer os números a valor presente de novo. Está sendo uma prática sua, mas tudo bem. Eu estou aqui para responder e está tudo certo. Está tudo bem. Os números já é a 3ª ou 4ª vez que você traz. Então tá bom. Então tá tudo certo. Mas está tudo. Não vou discutir, estou respondendo. Não, tudo bem. Mas são números. E é uma amostragem grande. Mas tudo bem. Então tá tudo certo. Tá tudo bem. Tá tudo beleza. Você tá ganhando hoje, tá? Você está ganhando hoje. Não precisa desculpar, não. Você está ganhando hoje. Comemora. Não. Comemora. Tá bom. Boa noite. Boa noite, Diniz. Thiago da Band. A gente já viu seu trabalho em outros clubes, a forma como às vezes os jogadores precisam assimilar mais o trabalho até que ele comece a dar rendimentos, ou pelo menos entender as jogadas, etc. Eu acho que até o final do ano passado poder trazê-los para cá. Como tentar explicar, talvez ignorando os números, etc., mas para o torcedor a questão da diferença entre os números, que de fato o Vasco chega, o Vasco cria, etc., e talvez o fato da bola não estar entrando, porque como você mesmo disse na outra coletiva, eu acho que hoje foi algo parecido. O Vasco jogou melhor contra a Chapecoense do que a Chapecoense, o Vasco em tese hoje criou muito mais do que o Bahia, mas a bola não entrou. Então como tentar explicar isso para o torcedor de uma forma que ele consiga entender que os números não correspondem ao que foi representado? Não tem muito como explicar isso para o torcedor. O torcedor quer a vitória. Esses aí são os números que acontecem. São os números de derrotas, que é o que mais machuca, e o placar final do jogo, ele é soberano. Nunca vou questionar isso. A gente precisa ganhar jogo. Se não melhorou um pouco o ambiente, pegou do Botafogo. Se tivesse ganho hoje, o ambiente já está melhor. As perguntas seriam outras. E está tudo certo. Então a gente tem que tocar e fazer o time vencer as próximas partidas, para a gente poder ter paz daqui e conseguir trabalhar. Galera, esse aí é um pouco do que o Diniz falou aí, né? O Diniz tá invocado ali, deve estar revoltado por ter perdido o jogo, né? Já tinha tropeçado contra a Chapecoense. Não acho que... Ele falou ali que teve 20 chutes, né? 20 finalizações do Vasco, mas eu acho que se foi no gol 4 chutes, foi muito, né? Eu não sei quantos chutes foi no gol, mas não acredito que foi muita não, né? Porque eu só tenho, assim, 2 lembranças
Ronaldo ter feito duas defesas assim difíceis, que foi a na falta de Coutinho, né? E a do ponta direita, que jogou muito bem, né? Ponta esquerda, ele jogava para dentro. E ele deu um chutaço em uma defesaça do Ronaldo. Mas eu não lembro assim do Vasco ter grandes chances assim para levar perigo ao gol, não. O Bahia, fora que o Bahia iniciou o primeiro tempo muito bem. Não foi o Vasco que empurrou o Bahia para dentro do campo. O Bahia só recuou após fazer o gol. Isso para mim foi até uma crítica à equipe, né? O próprio Rogério Ceni falou que o Bahia fez o gol e aí depois ele acabou recuando ali, dando a bola demais ao Vasco. Porém, a defesa atuou muito bem. A defesa do Bahia atuou muito bem, vencendo quase todos os duelos, né? Até quando o Bahia não conseguia, a defesa não conseguia interferir, a bola passava por todo mundo, porque estava todo mundo do Vasco marcado. Então, foi uma pressão, mas foi uma pressão que não levou tão perigo ao gol. Acho que no primeiro tempo o Vasco até levou mais perigo do que o segundo tempo. Porém, nada que fizesse bola na trave, nosso goleiro pegando bola de tudo que era jeito, não, né? Ontem eu achei o jogo muito parecido com o Bavi, né, onde a gente dava a bola ao Vitória e o Vitória ficava lançando bola para dentro da área o tempo todo, sem efetividade. A mesma coisa foi o Vasco. Todas as vezes que o Vasco pegava na bola, a maioria das vezes era lançando bola para dentro da área. Até por isso que ele mesmo falou que botou o GB sem criação, né? Por isso que o Coutinho foi tão cobrado, o Vasco não teve tanta criação. Com a bola, era pegando a bola e lançando, pegando a bola e lançando. E a equipe do Bahia, a defesa do Bahia foi muito bem, muito superior, né, na marcação. Mas é isso aí, galera. Quem tem boca fala o que quer, né? E é isso aí, deixa o like, se inscreve no canal e até o próximo vídeo. Valeu!